Bom, amados, aquilo que eu tenho do Senhor para tratar aqui com os irmãos, né, o nosso Senhor, Ele fala aqui nesse texto que nós lemos, acerca de uma preocupação que é iminente e aquilo que com certeza compromete a igreja, não só na fala do nosso Senhor, mas que se arrasta ao longo dos tempos e é um câncer, né? A inimizade contra a obra de Deus. Não só o fato de não aceitar o que Ele prega, não aceitar o que Ele traz como verdade única, suficiente e essencial, mas também se opor, né? O nosso Senhor fez questão de deixar esclarecido e determinado que o pecado ele tem duas grandes dimensões. Uma primeira dimensão, que significa para nós o pecado original, que entrou no homem por uma questão de desobediência, e aquele que se torna o pecado maior, que é a corrupção, que ela nasce exatamente a partir do momento que o homem conhece a revelação de Deus através do seu Filho, tem acesso a essa verdade, mas ou despreza ou não cumpre. E no caso específico do texto que nós vemos aqui, não só não aceitar, mas fazer questão de modificar a natureza de Deus, o seu parecer, a sua forma de agir, não só questionando, mas colocando ensinamentos ou trazendo o evangelho que não foi dado por ele. Então essa divisão, o nosso Senhor fez questão de muitas vezes deixar evidenciado, em que ele chegava ali em regiões distintas de Jerusalém, quando ele chegou em Cafarnaum, por exemplo, em Betsaida, em Tiro e Sidom, ele chegava e dizia exatamente isso. Ai dessas cidades impenitentes, porque negaram a presença de Deus pessoalmente entre eles, negaram a verdade do evangelho, a revelação do nosso Senhor, e reteram, ou se detiveram a sua própria verdade. Então, tem que haver para toda a igreja, né, para todos nós, essa preocupação de não só identificar esse movimento, né, mas se esses fatores, esses elementos estão trabalhando dentro de nós como oposição ao nosso Senhor. A questão para o homem não é em que ele venha formar um parecer, uma opinião acerca do que ele ouve de Deus, mas que ele receba de Deus não só o conteúdo da fé, mas também a interpretação, significado e de como aplicá-lo. E uma das maiores lutas da igreja nos dias atuais tem sido esta, né? Em que muitos têm versículos decorados em suas bocas, em que muitos, se você for perguntar onde está escrito tal coisa, eles dizem que sabem, entendem, né? E lideranças evangélicas muito conhecidas também, né? São muito ágeis ou hábeis em saber expressar onde esses versículos estão, onde está o texto bíblico, mas quando diz respeito à interpretação e aplicação disso na vida do homem, eles adulteram, eles modificam, eles rejeitam a interpretação, eles rejeitam a inspiração, eles rejeitam a produção que foi trazida pelo próprio Filho de Deus entre nós. Então, trabalhando nesses aspectos aqui com os amados, eu começo aqui falando exatamente dessa questão, né, da identificação do nosso Senhor acerca desse desprezo, e também acerca do fato de que uma vez ele tendo se manifestado no meio da humanidade, o homem não tem mais desculpa disso, ou seja, não haverá para nós uma reforma, como muitos esperam e dizem, e proclamam lá fora, ou interpretam de forma fraudulenta aquilo que foi dito pelo profeta Ageu, né, de que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, só que essa glória já foi derramada, porque o Filho já veio, já se manifestou, o sinal maior de Deus foi dado entre nós, e um sinal igual ou maior jamais será dado novamente, porque aquilo que ele fez, aquilo que ele cumpriu, se tornou por uma única e eterna vez motivo de justiça perfeita e eterna e aceitável por Deus. Então nada diferente do que ele fez, nós esperamos mais, mas agora cabe ao homem se encaixar nesse plano e exatamente buscar a sua participação no evangelho que foi estabelecido pela vida dele. Eu começo abrindo com os irmãos em dois textos, o primeiro deles, Romanos capítulo 1, do verso 18 até o 21, para exatamente evidenciar esse primeiro aspecto aqui que eu comentei. Está aí feitas as duas identificações. Do primeiro texto que nós lemos aqui, Romanos capítulo 1, do 18 ao 21, identifica exatamente que esse conhecimento foi trazido, foi dado à humanidade, eu falo acerca da autorrevelação de Deus, por intermédio da criação, por intermédio do Filho que ele enviou, dos atos históricos que ele traz entre os homens desse mundo, aquilo que foi anunciado por intermédio dos profetas, ou seja, toda a sua ação ela pode ser identificada separada do homem, sem que eu e você façamos a mistura, porque aquilo que ele faz o homem não pode fazer, ou se fizer, só pode fazer com a ajuda dele, com aquilo que ele concede de virtudes, com aquilo que ele concede de fé, de graça e de misericórdia. Então fica aí a primeira questão, e quando nós identificamos no mundo lá fora, um mundo apartado, separado dessa vontade, não cabe para mim e para você
pedirmos ou clamarmos a Deus por uma providência adicional, por algo a mais que Ele deva fazer em favor da humanidade, porque o cenário agora carece, necessita de uma nova ação da parte de Deus. Não, Deus agiu. E fica evidenciado que o que nós vemos lá fora, o que nós vemos no homem, quando eu falo lá fora, não falo fora da igreja, né? Mas fora do Evangelho, nós identificamos o homem assumindo a sua vontade em apresentar a Deus uma justiça própria, ou em desprezar a sua verdade, a sua revelação, e muito mais ainda, que você leu no texto inicial aqui comigo, desprezando o seu amor e o seu juízo. Amados, existe um plano pré-determinado por Deus que o homem não vai conseguir reverter, nem muito menos lutar contra ele ou modificar os seus termos. Ele revela primeiramente o amor através do seu Filho, mas esse amor vem para que o homem cumpra no tempo determinado de vida que ele tem, um arrependimento, um conserto com esse Senhor, uma vida de obras de fé, por intermédio de uma união individual, uma união pessoal com o próprio Cristo, com o próprio Filho de Deus, para que este homem, neste juízo, não seja julgado por Deus como indigno e apartado da sua presença pela eternidade. Esse é o princípio do plano. Então, desprezar ou não fazer conta disso e levar a vida da forma que quer, para o homem é até questão de direito. É uma questão de permissão para Deus. Mas nós também identificamos que o Evangelho não se cumpre nisso. E Deus não poderá dar justiça, né, uma justiça de redenção e salvação, ao homem que se coloca nessa condição. Mas fica evidenciado, né, que se há algum problema nesse momento no homem, não é porque Deus deixou de se manifestar e de se revelar. Não, Ele se revela e se manifesta, mas o homem nesse momento, no seu poder de decisão, no seu direito de tomar ou de ter as suas próprias escolhas, ele assume agora viver uma vida independente, uma vida separada. E isso para Deus é o mesmo que não servi-lo. Porque o conhecimento que Ele traz a nós, ainda que seja manifestado pela sua vontade, ele tem propósitos. E para o homem chegar de fato a um termo verdadeiro de aprovação da parte de Deus por aquilo que ele faz, existe o modelo, existe o exemplo, existe uma fé pré-estabelecida, em que ela não pode ser cumprida por mim e por você conforme nós queremos, mas segundo aquilo que foi visto da ação desse Deus entre nós. E da mesma forma, no segundo texto que nós vemos aqui, o Senhor também deixa claro que agora que Ele veio, manifestou aos homens acerca da verdade, acerca do reino, acerca daquilo que cabe ao homem cumprir, para oferecer a Deus um culto racional, para oferecer a Deus uma adoração verdadeira, uma adoração em espírito e em verdade. Agora que Ele veio, e não só falou, mas deixou para nós o exemplo de vida, moral e espiritual. Eu, você e qualquer homem que está lá fora nesse momento, e dentro das igrejas, não tem mais desculpa para não servi-lo. Então não aguarde uma outra providência, não aguarde um milagre maior. Não aguarde uma outra ação da parte de Deus, mas identifique. Que muitos talvez que estão aqui nessa noite, têm esse problema de comprometimento, no seu parecer, no seu comportamento de fé, porque agora aquilo que Deus trouxe como sendo inviolável, como sendo suficiente, como sendo perfeito, os homens aqui não têm aceito essa propriedade da parte do Evangelho que Ele trouxe, revelou e manifestou entre nós. Então o que te espera, ou o que me espera, se estamos em desconformidade com isso, não é redenção, não é salvação, mas é uma separação eterna. Porque daquilo que Ele determinou como curso desse plano, irá ao fim, irá ao cabo, independentemente da nossa vontade, independentemente da nossa concordância, independentemente do homem tentar modificar isso. Agora entenda, depois que Ele veio e se manifestou, para mim, para você, a cobrança que há sobre nós é muito diferente daquela que havia na antiga aliança. Não é só uma questão de não ter mais que oferecer sacrifícios de animais, ou derramamento de sangue, através de um inocente. Se trata de não aceitar a plenitude do amor revelado por Deus na obra do Filho. Se trata agora de querer lutar contra Deus, segundo o juízo que Ele já predeterminou sobre aquele que não aceitar a obra e o plano que Ele estabeleceu.
E para aqueles que são inimigos dessa fé, ou seja, aqueles que além de não aceitar, tentam modificar, o Senhor promete um estado de condenação, um estado de rejeição ainda maior. Amém? E aí, quando nós entendemos que o nosso Senhor é para o homem a luz que ilumina, ou seja, aquele que vem aos homens desse mundo manifestar a sua vontade, manifestar a sua revelação, a primeira coisa que Deus faz na vida de um homem, quando ele aceita, quando ele vai de encontro a ele, não é apresentar uma aprovação, não é apresentar ao homem um afago, um agrado, de se sentir amado nos termos humanos, mas exatamente revelar a nossa enfermidade, revelar a nossa doença, o nosso comprometimento, porque sem essa revelação acerca do que somos, não há como o homem mudar. Então a relação com Cristo, ela exige essa transparência, em que Ele para você, quando chega diante da tua vida ou da minha vida, de qualquer pessoa que vá de encontro a Ele para essa experiência de fé, a nossa aceitação de que Ele venha revelar quem de fato nós somos. E onde cabe conserto, onde cabe ajuste, onde cabe modificação. Não tendo isso como humilhação, mas entendendo, amados, que aquilo que Ele trouxe a nós, em nenhum de nós, em nenhum homem desse mundo, há mérito, há merecimento, há direito sequer, de nós requeremos de Deus ou da parte dEle, qualquer ação sobrenatural que seja. O que Ele fez porque Ele é amor. O que Ele fez porque quis. Não porque nós impusemos a Ele. Não porque nós pedimos a Ele. Porque lá no momento da queda, antes mesmo que o homem pedisse socorro, que o homem pedisse ajuda, Ele estabelece uma promessa de enviar aquele que seria perfeito e santo, para cumprir, na mesma forma de um homem, um Adão perfeito para Deus. Essa capacidade, esse poder nós não temos. Esse estado, esse mérito, essa eleição divina, homem nenhum jamais poderá alcançar. Porque nós somos comprometidos. Agora, se cumprindo os tempos da manifestação do Cristo, do Messias, a partir do momento que Ele se encarna e apresenta não só a revelação por aquilo que fala, mas também por aquilo que cumpre, por aquilo que assume ser como um homem perfeito e agradável a Deus, entrega uma obra perfeita e ascende ao céu e deixa aqui na terra a incumbência dos homens de se encaixarem nesse plano, não cabe a mim, a você, nem homem desse mundo, ter expectativas de que Deus proverá algo diferente disso. Porque a perfeição da obra, ela se justifica exatamente no fato dele ter se encaixado nos termos dessa fé, nas palavras que ele mesmo expressou, naquilo que foi dito acerca dele pelos profetas, pelos homens enviados de Deus, ou seja, o fato para nós é uma prova. A ação histórica dele se constituiu para nós o testemunho de Deus entre os homens, e não o testemunho dos próprios homens. Aquilo que os homens viram se testificou por uma ação sobrenatural, não por uma ação humana. O mesmo que proveu, foi o mesmo que cumpriu. Ele não elegeu homens excepcionais ou sábios, ou capacitados, para representar este evangelho, para representar a vida da alma entre nós. Mas Ele mesmo desceu aqui e incorporou essa obra. Apresentou a nós, naquilo que consiste ao homem, da forma como ele há de agradar ao Pai. Num culto racional, numa experiência verdadeira, numa experiência de vida sobrenatural com Ele. Em que por mais que para mim e para você, existam aspectos da vida natural, ou da carne do homem, da sua forma, das suas dificuldades, ou das suas limitações, por aquilo que há nele, que nós podemos alcançar por intermédio da fé, é possível apresentar um homem a Deus agradável e aprazível. É o que Ele provou. Agora, se nós não conseguimos atingir esse objetivo, se nós não conseguimos atingir este estado, não cabe agora o clamor para Deus ter uma ação diferente dessa. Mas exatamente chegar ao ponto de entender onde nós nos desviamos, do entendimento de qual é esse caminho, de qual é essa verdade. No entendimento de fato do que é evangelho,
e de onde esse evangelho deve se cumprir na minha e na tua vida. E o que está faltando para nós. E eu vou trabalhar aqui com os irmãos, tudo aquilo que nós podemos identificar do que o Senhor falou em várias palavras aqui, nos vários versículos, acerca destes homens, dos fariseus, que nós não tratamos isso aqui como um período da história em que isso aconteceu, mas nós tratamos isso aqui como comportamento. Então Cristo não faz uma acepção, assim como Deus também não, acepção de pessoas, ou pré-julga que essas pessoas serão ou não salvas. Ele traz o conhecimento aos homens, ele deixa de forma clara a sua ação, onde cabe o cumprimento dessa obra, ele é a própria interpretação, ele é a própria hermenêutica da palavra, ou seja, o significado não pode ser tirado de mim e de você, mas sim da ação, dos atos, da vida dele, no que foi visto nele, tanto de forma moral quanto espiritual, para que eu e você não venhamos a tirar as nossas próprias conclusões, mas possamos enxergar que tipo de homem que eu tenho que ser para Deus. Não tem outro. A igreja pode falar diferente, os homens podem anunciar diferente, mas onde Deus reina e onde Deus reconhece, o homem não pode modificar essa palavra. O homem não pode ter a última palavra ou a definição final. Essa definição final está nas mãos de Deus. Por isso, crer é uma possibilidade que todos nós temos, mas a fé, ela só pode existir no homem se Deus confirmar. E para Ele confirmar no homem, Ele vai ter que ver o que nós fazemos, o que nós cumprimos, e que dizemos que é fé, se equipara àquilo que o Filho fez. E sabendo nós que colocar essa fé em prática é impossível fazer ou agir de forma natural, nós entendemos que só unidos a Ele, crendo nele, na sua suficiência, na sua soberania, na sua perfeição, é que nós podemos de fato ter êxito nessa experiência, de nos encaixarmos no plano que Deus pré-estabeleceu para nós.